Bom dia, internautas. Estamos em mais um programa da série de lives promovidos pela Câmara Paulista pela Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. Projeto esse que visa a celebração do 29º aniversário da Lei de Cotas. A Lei de Cotas é uma legislação brasileira que visa a inclusão da pessoa com deficiência no mercado do trabalho com dignidade. A lei de cotas constantemente passa por riscos e perigos, enfim, inimigos desconhecidos estão sempre tentando solapar a lei de cotas, desqualificá-la e trabalhar no sentido da lei de cotas perder a sua efetividade que tem tido ao longo dos anos. Hoje, graças a essa legislação, centenas de milhares de pessoas com deficiência estão inseridas no mercado de trabalho formal. Nós temos que avançar e proteger a lei de cotas para que cada vez mais pessoas com deficiência tenham a oportunidade de trabalhar no mercado formal com qualidade, com dignidade. Essa série de programas tem entrevistado pessoas com deficiência que, de alguma maneira, seja de maneira formal ou não, estão inseridas no mercado de trabalho. Nós entrevistamos pessoas aqui que são empreendedoras, que têm trabalhado de maneira autônoma, mas que, de alguma maneira, têm uma relação com a lei de cotas e com o mercado de trabalho. E hoje temos o prazer de entrevistar aqui a Dinacleia Galdino, conhecida mais como Cleia, não é, Cleia? Bom dia. Isso mesmo, Bom dia, internautas. Obrigada pelo convite, Tuca. Bom dia, Luan. Estamos aqui com o Luan, nosso intérprete de Libras, que vai se autodescrever agora. Bom, eu sou o Luan, tenho 33 anos, cabelo e barbas pretos, baixinho. Estou utilizando uma camisa polo cinza, com o logo do Nurap e uma gravura também de Libras. Obrigado, Luan. Utilizando a pulseira. Ele está usando uma pulseirinha, não pode esquecer. Eu vou me autodescrever agora, Cléia, vou te deixar por último. Tá bom. Para você já nos conhecer melhor. Bom, eu sou Tuca Munhoz, tenho 62 anos, sou um homem branco, tenho bigode e barba grisalhos, tenho cabelo curto bem baixinho, cortado na máquina 1, estou usando uma camisa cor-de-rosa e uso pequenos brincos de argola. Uma coisa que eu lembrei que eu sempre esqueço de falar, nunca falei, aliás, porque eu tenho tudo grisalho, mas minhas sobrancelhas não são grisalhas, são escuras, né? Quando eu jovem, eu já fui ruivo, né? Então minhas sobrancelhas são ruivas. Interessante. Pois é, o que salvou, ainda não sou grisalho na sobrancelha. Bom, e você, Cléia, por favor, se autodescreva. Eu sou negra, retinta, eu tenho o cabelo comprido, um pouco para baixo do ombro, estou com uma camisa xadrez com detalhes preto e rosa e flores bordadas rosa. Estou usando um óculos escuro e um batom lilás. Muito bem. Cléia, então vamos começar o nosso bate-papo, é uma grande alegria conversar com você. Nós temos uma origem comum, a gente estava falando um pouquinho antes aqui, que é a Universidade Metodista de São Paulo. Você estudou no campus de São Bernardo, do Rui de Ramos? Um ano eu estudei lá, os outros 3 no Planalto. Então, eu estudei, o meu curso foi todo lá no campus Rui de Ramos. Aproveito aqui para mandar um abraço para os meus amigos lá da Universidade Metodista, em especial o pastor Luiz Eduardo Prates, que inclusive, o pastor, que é um pastor metodista lá da universidade, hoje ele está encarregado do setor que cuida justamente da inclusão de alunos com deficiência lá na universidade. Né? Olha só como o mundo gira. Pois tem minha amiga também, Beth Costa Renders, que hoje não está mais na Metodista, mas também é uma pessoa que ficou vários anos à frente desse setor de acessibilidade lá na Metodista. É interessante,
caros internautas, que essa origem nossa, minha e da Cléa, da Universidade Metodista de São Paulo, nós estávamos aqui trocando algumas figurinhas antes do início do programa sobre algumas dificuldades que enfrentamos lá. Então, eu vou falar rapidamente da minha e passar a palavra para a Cléa, para vocês perceberem o quantas pedras no caminho as pessoas com deficiência têm enfrentado em razão de preconceitos, de falta de acessibilidade, e quanto essas dificuldades, essas barreiras, nos impedem e dificultam a chegada e o ingresso ao mercado de trabalho. No meu caso, caros internautas, eu, estudando lá, estudava num prédio da Universidade Metodista, ali no bairro do Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. O campus da Metodista é composto por várias edificações, é bastante grande, né? Várias edificações. E justamente a faculdade de Teologia e de Filosofia, que ficam juntas, ficam ainda hoje num prédio muito bonito, num prédio todo térreo, né? Então, à época, eu não tinha muita dificuldade em estudar lá, né? Pelo fato de ser um prédio térreo e o fato de eu ser um cadeirante. Até que chegou o momento das aulas eletivas, onde nós tínhamos aulas em outros edifícios da universidade. Esses edifícios, então, não tinham nenhuma acessibilidade. Eu me dirigi formalmente à direção da universidade comunicando isso, né? E me responderam também formalmente, e eu lamento muito ter perdido esse documento, não sei onde foi parar, mas me responderam formalmente que se eu não estava contente com as condições que me eram oferecidas, eu poderia me retirar. Foi essa a resposta que eu recebi à época. E agora, com surpresa, eu soube que a Cléa também passou uma situação semelhante lá. Conta para a gente, Cléa, por favor, como é que foi essa sua vivência lá. Bom, eu comecei a perder a visão em 2003, 2002 para 2003. E eu também não conhecia nada relacionado a pessoa com deficiência, acessibilidade, direitos, também era novidade para a universidade. E quando eu soube que tinha um leitor de telas que poderia ser instalado em um computador no laboratório, eu fui pedir autorização para a coordenadora do curso. E, para minha surpresa, ela falou: eu não tenho um computador exclusivo para mim, por que eu vou liberar para você? E aquilo, para mim, foi um soco no estômago, porque eu esperava um outro tipo de retorno, assim como você também, né, Tuca? Mas como, para mim, ainda era novidade, eu não sabia até onde eu podia brigar por esses direitos. Então, eu acabei não insistindo no assunto e deixei morrer. Pois é. Para a Universidade Metodista não ficar aqui mal na foto ou mal na tela, nós devemos dizer, né, Cléia, que hoje a Metodista é uma universidade que prima pelas questões de acessibilidade e de inclusão dos alunos com deficiência. Eu cheguei, um bom tempo depois, inclusive a participar do Fórum de Inclusão de Alunos com Deficiência da Universidade Metodista. Foi também, por exemplo, a primeira universidade brasileira a contratar intérprete de Libras. E você falou que hoje tem os computadores são acessíveis, não, Cléia? Não só os computadores, mas eles disponibilizam qualquer impressão em braille e ledores para os alunos com deficiência visual. Então, nós vemos que nesses anos progrediu muito a Metodista e está realmente trabalhando fortemente com a inclusão da pessoa com deficiência, o que é muito bom para quem está chegando. Bom, né? Isso eu fiquei assim bastante contente de, logo na nossa primeira conversa aqui, hoje, de termos essa coisa em comum, né? De termos passado no mesmo lugar por dificuldades muito parecidas, né? Muito parecidas. E como também, com muita alegria, eu digo que hoje, né, eu participei, enfim, trabalho com essas questões de acessibilidade, participei lá na Metodista, fui convidado a contribuir com todo o processo de acessibilização e de inclusão dos alunos com deficiência. Enfim, é uma grande alegria para mim ter participado disso e saber que hoje a universidade prima
pelas questões de inclusão e de acessibilidade. Cléa, o que você estudou lá na Metodista, aliás? Fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Uhum. Você trabalha com isso hoje ou não? Não. Hoje eu atuo na área de projetos, na parte de gestão de projetos, totalmente diferente do que eu me formei. Mas eu ainda atuei 1 ano depois que eu perdi a visão. Uhum. Você trabalha onde? Eu trabalho na Serasa, já estou lá há quase 10 anos. 10 anos já na Serasa? É. A Serasa também é uma empresa que, a semelhança da Metodista, tem se mostrado aí ao longo dos anos como uma empresa que se preocupa muito com essas questões de acessibilidade, não? Eu não sei se você conheceu lá na Serasa o João Ribas. Conheci sim. E ele ainda é uma referência lá dentro. Pois é, não só lá dentro, viu, Cléia? Em outras empresas também. O João Ribas foi, enfim, falecido, uma grande perda para todo o movimento de pessoas com deficiência, para todos os que se preocupam com os direitos humanos das pessoas com deficiência. O João Ribas foi um ativista muito importante nessa questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E ele foi, durante vários anos, um funcionário lá da Serasa. E lá ele trabalhou muito para essa questão, né, fazendo com que a Serasa se tornasse, então, uma referência, né, nessa questão. Um legado que ele deixou, que eu assim, acho bastante importante, é que ele não contratava a pessoa com deficiência só por causa da deficiência. Ele tinha um processo seletivo tão rigoroso quanto os outros colaboradores. É claro que tinha uma flexibilidade por conta de vários históricos, mas o que ele priorizava mesmo era o perfil profissional. E pensando, né, há 10 anos, que foi quando eu entrei, não era tanto o perfil que se buscava da pessoa com deficiência, buscavam mais a questão dela ter uma deficiência do que o currículo dela. E o Ribas, ele brigava muito no contrário. Não, primeiro vem o profissional, depois a gente olha a deficiência. Isso é o legado que ele deixou. Que coisa boa, que coisa boa. Até porque nós temos conversado aqui nesta série de programas com várias pessoas com diferentes deficiências, e isso já foi colocado, essa questão já foi colocada, né, que muitas empresas simplesmente querem preencher a vaga e não se importam qual é o perfil da pessoa com deficiência. Tanto até uma coisa que chega beira ao cômico, de vermos publicidade em jornais, em outras mídias, dizendo precisa-se de engenheiro, precisa-se de advogado, precisa-se de faxineira e precisa-se de pessoa com deficiência. Né? Porque no caso da pessoa com deficiência, não importa o que ela faz, basta que ela seja uma pessoa com deficiência e que sirva aos interesses da empresa para que ela não seja multada e para que ela se adeque à legislação. Mas, enfim, eu acho que isso tem mudado, e como você bem falou, o João Ribas, né, a quem aqui nós prestamos uma grande homenagem, né, o João Ribas, você disse que ele deixou esse legado na Serasa, mas também em outras empresas. O que você poderia dizer, Cléia, sobre esse legado do João Ribas, também, não só para o Serasa, mas para outras empresas? Bom, o Ribas, ele foi o pontapé do programa REIS, que é uma rede empresarial de inclusão social, que ela funciona até hoje e ela briga muito na questão da inclusão. E ele abriu portas para que várias empresas que até então tinham medo de contratar pudessem se espalhar na Serasa. E isso foi se multiplicando. Então, mesmo após o falecimento dele, algumas empresas procuram o modelo que ele instituiu na Serasa e também instituiu nessa rede de inclusão social. E eu vejo que várias empresas, elas estão se adequando, estão se dando a chance de ter profissionais com deficiência e vendo quanto que esses profissionais agregam. Então, o trabalho que foi feito lá atrás, há quase 15 anos, porque quando entrei na Serasa, o Ribas já estava atuando fortemente, tem se perpetuado em empresas que até então nem sequer tinham como
trazer o profissional para uma entrevista porque não tinha um acesso arquitetônico. E hoje, antes mesmo de fazer a entrevista, eles já providenciam intérprete, providenciam rampa, se não tiver, providenciam algum leitor de telas para que esses profissionais possam participar do processo seletivo. Isso é muito, muito bom de ver. Onde fica a unidade do Serasa em que você trabalha, Cléia? Hoje fica no Morumbi. No Morumbi? No Parque da Cidade. Uhum. Eu não conheço essa unidade. A época que eu ainda convivia com o João Ribas, era uma unidade, se não me engano, em Moema. Isso, não? era. Moema. Aí nós mudamos para o Morumbi há quase um ano. É recente a mudança. Inclusive, há um tempo atrás, talvez mais ou menos isso, um pouco antes ainda, na própria Câmara Paulista, pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que normalmente tinha, né, suas reuniões ali na Rua Martins Fontes, onde era a sede da Superintendência Regional do Trabalho, uma apresentação eu não me lembro do sobrenome dela, da Andréia, que é da Serasa, e ela fez uma apresentação de todas as condições de acessibilidade da nova sede, uma coisa assim que foi pensado com muito cuidado quando mudaram, enfim, de Moema para outra. André Regina. Exato. Foi, enfim, uma sede onde as questões de acessibilidade foram levadas muito a sério, né? Muito a sério. Sim. E você nos disse que trabalha lá com desenvolvimento de projetos. Sim, eu trabalho um pouco na parte de suporte em gestão de projetos de TI. Uhum. Então, eu trabalho muito em relação ao capacity, quando que um recurso está disponível ou não, o que é bastante interessante, porque algumas pessoas com deficiência são contratadas para atividades muito básicas. Uhum. Então, eu entrei com um cargo mais básico, mais auxiliar, e fui galgando novos espaços até conseguir promoções, onde eu consegui um pouco mais de atividades que dependem de decisão. Uhum. Então, é um ganho muito bom, porque a empresa ela olha realmente o desenvolvimento, ela tem um trabalho voltado para isso, nós temos um grupo de afinidade, onde mensalmente a gente se encontra e pontua as questões que esses profissionais trazem e, dentro do possível, mapeamos junto com o RH para que eles possam, sim, se desenvolver e conseguirem sair um pouco dessa base da pirâmide. Quer dizer que, no caso desses funcionários com deficiência, são oferecidas condições de diálogo, de apresentação de demandas, de potencialidades, onde as pessoas têm, de fato, como foi o seu caso, condições de subir na escala hierárquica e profissional da empresa. Sim, tem sim. Então, a pessoa com deficiência auditiva, ela tem a disponibilização dela de intérprete, seja para reuniões de equipe, seja para treinamentos grandes. Uhum. Com deficiência visual, eles deram para as pessoas cegas um óculos Orcam, para que nós pudéssemos ler os PowerPoints, para que pudéssemos ler documentos sem depender de alguém da equipe. E, no caso das pessoas com deficiência física, elas não precisam de grandes ajustes tecnológicos, né? Uma vez que você dá condições de acesso arquitetônico, elas se desenvolvem. E para quem tem uma mobilidade muito restrita, que precisa carregar um notebook para outra área, eles têm uma mesa fixa, porque como lá nós temos mesas rotativas, então pessoas com deficiência têm a sua mesa fixa, para que elas não precisam se deslocar e elas têm todo um acesso para elas. Cléia, você citou aí uma tecnologia que é o óculos Orcam. Conta aqui para os nossos internautas o que é exatamente essa tecnologia. O Orcam, ele é um óculos, ele tem uma câmera na ponta, e aí quando eu aponto para uma determinada parte da tela ou do texto, ele faz a captura desse texto e ele lê. Então ele reconhece pessoas também, ele reconhece pessoas, ele reconhece texto, ele reconhece notas de dinheiro, ele faz reconhecimento facial.
Eu não ouvi, desculpa. Ele faz reconhecimento facial. Faz sim, faz sim. Ele tem um gap, porque como é uma tecnologia israelense, não foi pensado em pessoas negras. Então, quando eu coloco o meu pai, por exemplo, que é mais retinto, na minha frente, ele não reconhece o meu pai. Mas quando eu coloco pessoas brancas, ele reconhece facilmente. Eu até pontuei isso para o fabricante, ele falou, não, mas não tem nada a ver. Aí eu chamei um outro amigo que é retinto igual ao meu pai e o óculos não reconheceu. Mas a minha mãe, que é parda, ele reconhece. Eu falei, então, realmente, a tecnologia não pensou nas pessoas negras, mas ele reconhece bastante o texto, ele reconhece hora, eu utilizo bastante para trabalhar. Que interessante isso que você nos fala, hein? Que é uma tecnologia maravilhosa, por outro lado, ela já carrega um pouco de preconceito, não é? Já. É uma coisa estranhíssima, né? Mas, enfim. Mas é ótimo que você nos traga essa... Tá aí uma coisa que eu não sabia, realmente, né? Que eu não sabia. Mas eu vi você se mexendo aí na cadeira e tal. Por acaso você estava Você tem um cão-guia, né? Eu tenho. E ele está... Deixa eu ver se consigo mostrar, porque ela está exatamente destruindo, como todo um labrador, ela está comendo. Estamos vendo. Ela está cavando a porta do banheiro, e aí eu estou tentando brigar com ela, porque labrador é terrível, né? Então, ela está aqui tentando comer eu acho que é o batente do banheiro. E está subindo o cheiro de terra, e eu acho que dá para escutar, né? Ela está realmente cavando. Cuidado aí para você não cair no buraco depois, viu? Exatamente. Labrador é labrador, não tem jeito. Então, acho que até o momento nós entrevistamos já pessoas cegas, mas você é a primeira pessoa que nós entrevistamos com cão-guia, né? E até na semana que vem nós teremos outra menina que você conhece, inclusive, que é a Thaís Martinez, né? Que também usa cão-guia. Aliás, você estava me dizendo que o seu cão-guia já é o segundo que você tem, é isso? A minha primeira veio dos Estados Unidos, e é engraçado que eu achava que ter um cão-guia era a coisa mais simples, era só pegar o cão treinado e sair andando. Quando eu fiquei cega, eu tive que reaprender tudo, reaprender a andar, reaprender a cozinhar. Eu não sabia o que me esperava. Eu não podia andar com a mesma velocidade, com a bengala, eu tinha que ter muita atenção. E aí eu fui me adaptando durante 10 anos. Assim que eu perdi a visão, eu me inscrevi para ganhar o cão-guia. E quando me ligaram na primeira vez, eu divulguei para os 4 cantos que eu já ia ter um cão. E para minha surpresa, não era assim. Eles fizeram o teste e falaram, esse cão não tem o seu perfil. E eu fiquei com essa pergunta, mas deixei passar. Após 6 anos, me ligaram pela segunda vez e falaram, nós temos um cão-guia para você. E aí eu não avisei para todo mundo, eu avisei só para os colegas ali da empresa, e fui encontrar com esse cão, e de novo falaram, esse cão não é para você. E por fim, fui para os Estados Unidos. Aí sim que eu vi o que é ter um cão-guia. Como era isso? O que é isso, Cléia? Porque o cão ele precisa ter a mesma velocidade de caminhada, ele precisa estar adaptado ao seu estilo de vida. Então, eu saía muito cedo, voltava muito tarde, tinha treino de corrida. Precisava de um cão que estivesse acostumado a essa energia, esse gasto de atividade o dia inteiro. Não podia pegar um cão que se cansasse rápido. E aí eu peguei esse cão lá fora, e quando eu vim para cá, o cão não estava habituado com árvores na calçada, então quando chegava numa calçada que tinha um poste, uma árvore e uma moto, ele não queria ir. Aí ele parava no meio da rua. Então, e agora a gente vai para onde? Porque nos Estados Unidos não tem essa realidade. E aí eu queria que o cachorro obedecesse, aí eu demorava o dobro do tempo do que eu demorava com a bengala, e aí eu falei, olha, eu acho que cão-guia não é para mim. E aí os instrutores falaram, não, dê um tempo, vocês precisam se conhecer, ela precisa entender o seu sotaque, está em outro clima, outro país, outra realidade, outro trânsito. Lá as pessoas paravam.
Esse cão-guia, quando chegou a você, qual a idade que ele tinha? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ele já tinha passado por todo o treinamento lá, é isso? Já, é. Aham. E lá eu ia atravessar a rua, os carros paravam. Aqui não. Aqui eu tinha que parar, esperar um silêncio para poder atravessar. Aí esse cão aposentou e veio essa arteira, né? Aham. E aí também, de novo, eu trocava os nomes, eu trocava os comandos, porque o comando com a primeira era em inglês e com essa em português. Ela já estava acostumada com os obstáculos que temos aqui no Brasil, mas ela era muito mais dispersa, como você viu agora. E aí eu achava que não, trocar de cão é a mesma coisa, só tocar o barco. Não, eu tive que reaprender a andar, tive que reaprender em que momento ela ia me obedecer ou não. Então eu falo que para cada troca, da bengala para o primeiro cão e do primeiro cão para o segundo, eu fiquei cega de novo e voltei para a prancheta, porque não é assim, só tocar um botão e sair andando, não é um GPS que você programa. Então eu tive que reaprender também, eu tive que baixar a minha guarda para poder ter esse fluxo na caminhada. Ô, Cléia, a partir do momento que você e o cão-guia estão sintonizados e tudo, enfim, está no melhor grau possível, o que representa o cão-guia para você? Hoje representa tudo, Tuca. Eu vou em lugares que com a bengala eu jamais iria. Por exemplo, agora com a pandemia eu não posso correr, não posso combinar com o meu guia e sair correndo num parque. Então, eu pego a Elis, que é o meu cão-guia, vou para uma área que dá uns 7 quilômetros de caminhada e fazemos essa caminhada. É claro, não fazemos mais 3 vezes na semana, como antes, mas pelo menos 2 vezes, com todos os cuidados, eu vou. E por que eu posso ir com segurança? Porque o cão-guia me desvia das pessoas, me desvia das coisas, eu não esbarro em orelhão, eu não esbarro em árvore, eu não esbarro em ninguém. Se vem uma outra pessoa correndo, ela para. E aí eu espero a pessoa passar e nós seguimos a caminhada. Com Ô, a Cléia, bengala, eu jamais poderia. por favor, você está um pouquinho fora, quando você mexeu o celular para mostrar a Eli, vira um pouquinho mais, por Para a favor. esquerda ou para a direita? Ixi, aí eu não sei porque... Mexe aí para poder... Isso, perfeito. Melhorou? Tá ótimo. Obrigada. Então, eu não sei se é uma lenda, mas coisas que eu ouvi falar, uma lenda urbana, mas me disseram também que o cão-guia facilita a sociabilização, as pessoas se aproximam mais. Sim, É fato aproxima. Porque o cachorro é muito próximo da gente. Eu acho que de cada 10 pessoas, 7 têm cachorro em casa. Então, geralmente as pessoas se aproximam para falar, eu também tenho um cachorro, como que ele chama, o que ele faz, tem a questão da curiosidade. Eu brinco que com a bengala, o cego, ele é visto mais como um coitado. Com o cão, ele é visto mais como um cidadão. É a mesma pessoa. E eu vivenciei isso. Quando eu saía com a bengala, às vezes as pessoas vinham com uma voz assim mais infantilizada. Ai, coitadinho do cego, vai atravessar. Hoje, eu sou a mesma pessoa, só mudei a minha assistência, né? A minha tecnologia assistiva mudou da bengala para um cão, mas eu sou a mesma pessoa. E as pessoas já se aproximam, uma cutuca a outra e já avisa, ai, tira a moto da calçada, ai, ela vai passar aqui, ela vai atravessar nesse ponto. É o mesmo caminho que eu fazia com a bengala. Que interessante. Essa é a primeira vez que eu ouço um relato como o seu, dessa diferença que provoca entre uma coisa e outra. Sabe que eu sinto um pouco isso, que interessante, olha só. Vale a pena refletir sobre isso. Eu uso cadeira motorizada, né? E eu tenho uma cadeira motorizada muito moderna, muito cheia das tecnologias, etc. Eu também sinto algo semelhante assim, sabe? As pessoas têm uma maneira, quando percebem que a minha cadeira é assim, ou pelo simples fato de ser motorizada, a relação é outra, sabe? É um pouco mais nessa linha que você acaba de falar. É muito interessante essa questão, né? Será que as pessoas, quando percebem que a pessoa com deficiência domina uma tecnologia, ela passa a ser considerada de outra maneira? Eu acredito que sim. E eu vi isso em diferentes contextos. Quando eu fui, por exemplo, fazer uma apresentação e levei o meu notebook pessoal, que é com outro sistema operacional, diferente do que eu uso para trabalhar,
a pessoa olhou assim e falou, ué, como que a empresa te deu esse notebook? Aí eu falei, não, não é a empresa, esse é o meu notebook pessoal. E aí a pessoa se espantou, como se eu não pudesse usar um outro tipo de sistema operacional diferente da empresa. E aí o olhar dela mudou. Eu falei, gente, mas eu só mudei o computador, é a mesma pessoa usando, é só um tipo diferente de acesso. Então, eu acho que as pessoas têm um pouco esse conceito, a pessoa com deficiência não pode ter uma tecnologia um pouco mais cara. Sim. Eu acho que vem um pouco daquele conceito, a pessoa com deficiência, coitadinha, não vai sair nunca daquele patamar, então, como esperar que ela possa ter uma tecnologia que seja um pouco mais alta financeiramente? Sabe, quando você fala isso, eu fico super feliz de ouvir essa sua fala, assim. Eu estou muito contente em te conhecer, mas você sabe que tem um outro lado da moeda, vamos chamar assim. Eu trabalho ali no centro de São Paulo, né? Ali, não sei se você conhece ali, a região do Viaduto do Chá, aquela região bem do centrão mesmo. E praticamente todos os dias eu passo pelo Viaduto do Chá. E eu vejo lá, todos os dias, 2 homens, um em cada ponta, 2 homens cegos pedindo, né? E isso me entristece muito, sabe? Me entristece muito, porque eu não quero julgá-los, né? Isso cada um, enfim, tem a vida, enfim, não é um julgamento pessoal, mas é no sentido que isso alimenta os preconceitos. Né? Alimenta muitos preconceitos. Então, enquanto uma pessoa cega está trabalhando, está levando sua vida, tem o outro lá que é cego também, né? E está pedindo. Como eu te falei, não tem um julgamento aí, porque a gente não sabe da vida da pessoa, cada um tem a sua história e a gente não sabe porque ele está ali. Mas eu quero dizer no sentido de que isso alimenta preconceitos. E, ao invés de alimentar uma postura de as pessoas se dirigirem àquelas pessoas dizendo você não precisaria estar aí, é mais fácil vir a nós, que temos uma vida ativa, e achar que nós é que deveríamos estar lá. Não é? Você entende o que eu quis dizer? Sim. Para você... eu lembrei de 2 situações que eu passei, e eu ainda estava com a bengala. Eu estava no ponto de ônibus, apenas esperando o ônibus chegar mesmo. E uma senhorinha, ela se aproximou de mim e me deu esmola. E eu me senti muito humilhada. Eu me senti humilhada, me senti envergonhada. E aí eu falei, não, senhora, eu não quero. E ela falou, não, pegue para você. Eu falei, não, eu não quero. Eu só estava esperando o ônibus. E numa outra vez, eu também estava no mesmo ponto de ônibus, e aí veio uma pessoa em situação de rua, e ela estava pedindo esmola, e eu estava de costas para ela, porque ela vinha sentido o contrário. E aí ela me pediu esmola, e aí quando eu virei na direção dela para falar que eu não tinha, aí a pessoa falou, ai, me desculpa, Deus te abençoe. E aí, rapidamente, essa pessoa foi embora. Então, de novo, né, o preconceito que as pessoas têm e de achar que toda pessoa com deficiência é alguém pedinte, e, ao mesmo tempo, o outro lado, pessoas com deficiência que reforçam este conceito, que a gente briga tanto para tirar. Pois é. Então, você sabe, não para te consolar, mas para dividirmos a nossa dor, eu devo te dizer que, em muitos momentos, eu já passei por isso. Em muitos momentos, as pessoas vieram me oferecer dinheiro, vieram, enfim, com essa postura muito equivocada, né? Mas achando que eu, simplesmente por estar numa cadeira de rodas, seria um pedinte, né? Isso é muito triste. É muito triste de passar por essas situações e muito triste de saber que essa cultura ainda existe. Né? Eu queria te perguntar, eu tenho 2 perguntas aqui já na fila, mas uma, quando você falou que estava no ponto de ônibus, você usa algum aplicativo de mobilidade? Eu uso todo tipo de tecnologia acessível. É claro que, como eu já pego o mesmo ônibus todo dia no mesmo ponto, então, e eu já pego no ponto final, eu já sei qual é o meu ônibus. Então, para essa situação, não preciso.
Mas no dia a dia, se eu estou num lugar diferente, eu uso aplicativos que me falam quando o ônibus está chegando. Então, eu uso o Move It, muitos cegos conhecem, então eu coloco lá onde eu estou e o ônibus que eu vou pegar, e ele fala quando o ônibus está se aproximando, com diferença de 1 ou 2 minutos. Mas, por causa do cão-guia, por ele chamar muita atenção, as pessoas já se oferecem para falar qual é o ônibus. É muito raro estar sozinha no ponto, mas quando eu estou, eu uso esse aplicativo, então eu não fico com o celular à mostra, porque é pedir para ficar sem ele. Então, eu fico com o fone, e aí, quando o aplicativo fala que o ônibus está chegando, eu paro o ônibus e pergunto se é aquele ou não. Geralmente, o motorista fala, ele está atrás, ou então, não é, e aí eu já fico atento e já vou parando. Mas, normalmente, tem outras pessoas que ajudam. Quando não é para pegar um ônibus, é para atravessar a rua, eu também uso um aplicativo, e aí eu peço para a pessoa que está do outro lado do aplicativo ver se eu posso atravessar, se tem um farol vermelho ou não, e ela me avisa. No dia a dia, eu uso esse mesmo aplicativo para identificar objetos. Eu lembro que uma vez eu estava com 2 caixinhas Tetra Pak e eu não sabia se era leite, se era chá ou se era suco, porque as caixinhas eram idênticas. E aí eu usei esse aplicativo. Uso o aplicativo para ver se tem luz acesa ou não, inclusive aqui no ambiente. Eu aponto a câmera e quanto mais forte a vibração do celular, mais clara é a luz. É interessante isso, né? Porque outra coisa, eu tenho contado aqui em todos os programas, mas que eu passei a usar, Cléia, de mais ou menos 1 ou 2 meses para cá, o ledor do celular, né? Então, eu tenho ouvido livros pelo celular, né? Eu tenho gostado demais desse ledor. É um ledor do próprio iPhone, né? Então, eu ouço um pouco no iPhone, depois eu leio no Kindle, e eu posso ler no tablet, enfim. É uma opção muito, muito interessante. E é interessante como algumas tecnologias, elas deixam de ser para deficientes. Elas podem ser para qualquer um, né? Isso é muito interessante. Mas você já teve experiência, aqui no Brasil é uma coisa muito rara, se você já esteve no exterior ou tem algum conhecimento, da coisa do semáforo sonoro? Sim. No Brasil, eu ainda não me sinto confortável para usar 100%, porque ele confunde muito com o som de ré de alguns caminhões ou caminhonetes. Então, dependendo do lugar, aqui em São Bernardo, por exemplo, que tem não dá para eu confiar 100%, porque ele fica num cruzamento e às vezes passa muita moto, muito som de carro alto e abafa o sonoro, o semáforo. O som se mistura. Então eu não fico confortável. Em contrapartida, ali próximo da Santa Cruz, na Fundação Dorina ou a DEVA, que tem muitas instituições de cegos, o semáforo funciona muito bem. Já nos Estados Unidos, além dele ser sonoro com apito, ele também tem a voz falando quanto tempo eu tenho para atravessar, que eu já posso atravessar. Tem um sinal para os motoristas falando que tem um cego que acionou aquele botão. Então, lá eu senti a segurança para atravessar. Aqui eu já vou mais devagar, sabe? Vai com calma que Santa de barro. Então, eu não sinto a mesma segurança. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no caso, há anos que está se pensando em instalação de semáforos sonoros, mas a coisa eu não entendo bem por que não vai para frente. Mas eu acho que é mais uma tecnologia que viria contribuir, sobretudo se tivesse outros recursos que você acaba de citar. Muito interessante, eu não sabia que poderia ter outros recursos, além de simplesmente o som, né? Pode ser. É bem interessante. Eu queria te perguntar outra coisa, Cléia, no seguinte sentido, que eu tenho sempre procurado conversar com as pessoas que eu tenho entrevistado sobre as barreiras que as pessoas enfrentam, né? E como nós já conversamos aqui até agora. Mas eu queria te perguntar sobre uma barreira que talvez seja a barreira mãe, digamos assim, de todas as barreiras, que é o preconceito, né? E eu queria te perguntar,
tomo a liberdade de fazê-lo, no sentido de que você é uma mulher com deficiência e é uma mulher negra, né? Como é que você sente essa questão? Enfim, como é que se dá? Será que a deficiência ela contribui eventualmente para um preconceito de raça, de cor? Será que e vice-versa? Como é que se dá como é que você percebe isso? É interessante, Tuca, porque eu venho de um lar praticamente feminino, o único homem é o meu pai, né? Então, por eu não ter irmãos, né, homens, né, tenho mais 2 irmãs, então eu não senti dificuldade na questão gênero durante toda a minha infância, não tive. Por que que eu não tive? Porque a questão raça sempre se fez presente, isso desde a infância. Então, eu convivi com bullying na infância, na adolescência e na vida adulta. Quando eu ingressei na faculdade, eu acho que além de mim só tinha mais 2 negras na sala de aula. Então, Aliás, a metodista depois mudou em razão também de cotas e tal, mas era uma universidade muito elitizada, né? Isso, exatamente. E por ser elitizada, é claro, né, quanto mais alta a pirâmide, menos acesso os negros têm. Isso é um fato. Exatamente. E não tinha nenhuma pessoa com deficiência, eu fui a primeira, já estava no 3º ano de faculdade, então eu não senti tanto esse preconceito em relação à pessoa com deficiência, porque eu ainda estava brigando por isso. Passado esses anos todos de quando eu fiquei cega, aí a questão de gênero ficou mais secundária, porque o que mais ressaltou foi a deficiência. Então, toda aquela questão de raça que eu tive que lutar na infância, que por fim eu consegui sobrepor, porque né, já era uma mulher negra formada, já tinha minhas viagens, já tinha conhecimento em outras línguas, aí vem a questão da deficiência. Aí eu voltei alguns degraus da pirâmide, porque, mas é cega, mas é negra, então o que a gente espera dela? Então, a questão de gênero sempre ficou para trás, eu não tive dificuldade nesse sentido. Mas até hoje, um caso que eu lembro eu estava no elevador, e aí tinha alguns gringos, e aí o elevador chegou no andar, e eles queriam me avisar que já era o meu andar, e aí eles não sabiam como falar, o que falar, se falava em espanhol, se não falava, e eu percebi aquele desconforto. Então, será que esse desconforto surgiu pela deficiência ou também pelo preconceito de que uma pessoa negra não vai saber uma segunda língua? Então, eu senti sim, inclusive com colegas de trabalho, às vezes eles vinham com algum documento em inglês e aí eles já pressupunham, você não vai conseguir ler, Cleia, porque está em PDF e, além do mais, está em inglês. E aí não, gente, eu uso recursos tecnológicos que me dão a permissão de ler em PDF. E a questão do idioma, eu consigo ler em inglês. Então, assim, as pessoas elas não se dão a chance de conhecer, elas não perguntam, Cleia, um documento em inglês você consegue ler? Não, elas já decidem, está em inglês, você não vai conseguir ler. Então, é um preconceito que, sim, eu tenho enfrentado, mas eu acho que toda pessoa com deficiência vai se esbarrar nisso ao longo da história. A gente não vai conseguir mudar o mundo como um todo, né? A gente vai ter que trabalhar isso individualmente para ganhar força, para trabalhar coletivo. A gente tem conseguido, né? De pouquinho em pouquinho a gente tem conseguido. De pouquinho em pouquinho. Eu acho que, inclusive, voltando um pouquinho ao que nós conversamos anteriormente, acho que a nossa presença nos vários espaços de trabalho, de estudo, na própria cidade, nos meios de locomoção, a nossa presença é fundamental para essa mudança. A nossa presença com dignidade, e não a nossa presença, enfim, como um pedinte, com todo respeito às pessoas, né? Mas isso não muda, infelizmente, reforça os preconceitos, né? A nossa presença de igual para igual, ou pelo menos na tentativa constante de ter essa presença de igual para igual, é que vai mudar, é que tem mudado, né? Essa situação em que vivemos. E é importantíssimo, quando a gente fala nisso, reforçar a importância da legislação da lei de cotas, por exemplo, porque é mais uma ferramenta
assim como as tecnologias, por exemplo, fazendo um paralelo, né? Talvez estranho, mas é mais uma ferramenta que nos possibilita estar presente nos espaços de trabalho, por exemplo. Né? A gente sabe que antes da aplicação efetiva da lei de cotas, a quantidade de pessoas com deficiência no mercado de trabalho era mínima. Né? E quando a lei de cotas começou a ser aplicada e fiscalizada séria e efetivamente, a quantidade de pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, enfim, aumentou de maneira exponencial. Então, nós temos, além da questão de termos a nossa, trabalhar constantemente a nossa autoestima, todo esse ferramental de legislação e tecnologia nos ajuda muito. Né? Quando você fala desse rol de tecnologias que você usa no celular, por exemplo, né? Uma coisa que você tem à mão, que a maioria das pessoas tem à mão, me dá uma alegria imensa, né? De perceber o quanto a gente tem avançado na afirmação da nossa cidadania, né? Isso muito, me dá uma felicidade muito grande de te ouvir, especialmente. Mas, olha, eu tenho certeza que os nossos internautas estão bastante curiosos, porque você aí, em um ou dois momentos, falou de corrida, de treinamento, né? E eu não posso deixar de te perguntar sobre isso, porque é uma atleta, né? Além de uma profissional, além de uma mulher ativa, é também uma atleta. Então, nos fala um pouco aí. Qual é o ramo de atletismo que você se dedica, Kelly? Eu gosto da corrida de rua, e particularmente longa distância. Quando eu perdi a visão, eu fiquei muito sedentária. Na verdade, fiquei mais sedentária, eu já era antes. E por conta Você passou a treinar depois que ficou cega, é isso? Porque aí eu comecei a engordar horrores por conta do tratamento, sedentarismo, ansiedade, toda aquela história de uma deficiência adquirida. E um dia, literalmente, assim, me deu um estalo, falei, eu vou procurar corrida para pessoa cega. Não conhecia ninguém que corresse com cegueira, ninguém que fosse guia, nada. Eu literalmente joguei no Google e encontrei uma pessoa, na época era o Orkut, encontrei uma pessoa lá em Santos e que se dispôs a me treinar. Aí ele subia e nós treinávamos bem esporadicamente, às vezes eu descia, mas basicamente o treino era em esteira. E eu nunca tinha subido numa esteira e não sabia nem mexer. Eu acho que eu fiz 200 metros em quase 10 minutos, tamanho medo. E fui pegando gosto pela coisa, ele foi me indicando uns guias que moravam mais próximo, e fui treinando, e acabei me envolvendo na corrida, e encontrei uma amiga que me auxiliou muito durante alguns anos. Nós corremos uma meia maratona, e aí depois eu falei assim, eu queria fazer a maratona. Há quanto tempo faz? Há quanto tempo você começou a treinar? Já faz 15 anos. Não, acho que uns 14 anos. Eu tinha perdido a visão recentemente. E aí eu quis cada vez distâncias maiores, desafios maiores. Chamei um amigo para fazer corrida em montanha. E até então eu tenho mantido. Depois eu me lesionei, porque o esporte tem muito disso, de ter lesão. Aí eu interrompi. E quando eu estava retomando os treinos, veio a pandemia. E aí, para não perder tanto condicionamento, eu saio para caminhar com cão-guia. Não é a mesma coisa, mas eu consigo manter um pouco do condicionamento, resistência, até que tudo se normalize. Porque eu não moro em apartamento que dê para treinar com escada, que é o que o pessoal tem feito. Mas eu vou caminhando com ela. Não tenho esteira em casa. E não aguento ficar parada de jeito nenhum. E aí eu vou treinando com ela, fazendo essa caminhada. Ela anda muito rápido, então me obriga também a ter um pouco mais de condicionamento. Mas mesmo assim, precisa de adaptação. Não fale dessas adaptações, o que é? Porque com a bengala, eu tinha que me adaptar com os sons que a bengala trazia.
Então, eu sabia se era uma árvore, se era um poste, se era um carro, se era uma moto, pelo som de retorno. Quando eu vinha com um guia, que eu saía correndo, é óbvio que eu não ia bater em nada. Mas eu precisava confiar muito no guia. Será que ele vai me desviar de uma tartaruga, de uma lombada? Na hora da curva, o que eu vou fazer? Curva para a direita ou para a esquerda? E se for uma subida, será que ele vai me avisar para eu segurar um pouco a velocidade? Quanto tem essa subida? Então, são dicas. O guia, você está falando do guia de corrida, é isso? Não é só pegar a cordinha. Todo um treinamento também, né? Isso que fala um pouco para a gente, como é que o que o guia tem que saber, o que ele tem que fazer, tem que criar um vínculo de confiança muito forte também, não? Tem. Eu lembro que no começo eles davam um guia só na hora da largada. Não é. Você precisa ter essa confiança no guia, ele vai entender o seu cansaço, Primeira coisa, não pode ser um guia que corra mais lento do que você. Claro. Então, e também não pode ser um guia que corra muito mais rápido do que você, porque um guia que tenha uma... Tem que ser um atleta também, não? Não entendi. Ele tem que ser um atleta também. Tem que ser um atleta também. A menos que seja um guia que corra só 5 quilômetros e esse atleta dele também corra só isso. E aí, depois que você acha esse ponto de equilíbrio, então vocês têm que ter uma rotina de treino. Não pode ser um guia que treine mais do que você, porque ele vai ter mais resultado e aí você não vai conseguir acompanhar. E é óbvio, né? Toda relação se desgasta com o tempo. Você ter sempre o mesmo guia, vocês vão começar a se desentender um momento ou outro. Você tem que entender que o guia também se cansa, também fica doente. Eu lembro que eu achava que o guia não. Ele é guia, ele vai estar 100% bem todas as vezes. Não. Então, é uma relação que vai construindo. E se essa relação se permanecer, você colhe muitos, muitos frutos. E foi isso que me proporcionou a fazer uma maratona. Porque treino de maratona é desgastante, leva muito tempo, você precisa de vitaminas para manter o seu ritmo, e também ainda assim tem um olhar da sociedade. Eu lembro que perguntava para minha amiga, quanto que ela te paga para você correr com ela? E aí ela falava, não, eu vou pela amizade. Não é possível, ninguém vai correr uma maratona só pela amizade. E aí tinha o incômodo que ela sentia, as pessoas vêm perguntar quanto que eu cobro, por que elas acham que eu estou cobrando? E era assim, situações diferentes. Às vezes a gente estava treinando, e aí na cordinha a pessoa queria passar no meio, entre nós duas. E aí ela questionava, você não está vendo a cordinha? A pessoa falava, eu vi sim, mas depois vocês ajustam aí. Então a gente enfrentava o preconceito mesmo na corrida. Achava que estávamos namorando. Olha, demonstração de amor não é pela cordinha, não, viu? Aí, gente, não, estamos correndo, sabe? Então, tem também o preconceito dentro da corrida, em todas as áreas que a gente vai passar, a gente vai encontrar isso. Interessante. Eu já participei de corrida, Cléia, com cadeira manual, né? Corrida, enfim, fazendo esforço mesmo. E, mais de uma vez, mesmo durante treinamentos, eu treinava aqui no meu bairro e tal, estou treinando, de repente alguém vem e começa a me empurrar. Deixa eu ajudar ele, coitado, está se matando. Coitado. E até na corrida. As pessoas veem que eu estou participando de uma corrida e começam a me empurrar. O outro corredor. Poxa, e isso pode te desclassificar, inclusive, né? E perde a concentração. Atrapalha demais, né? Atrapalha demais. Então, imagina as coisas aí que você passa. Mas me fala, você já participou de várias competições? Como é que tem sido sua carreira de atleta? Eu já participei, já ganhei troféus, são várias histórias. A gente, como alguém que não tem deficiência, que está numa competição, a gente já sabe quais são os nossos adversários principais, então a gente corre focado nele. E aí o guia geralmente cochicha para a gente, olha, o atleta X está ali, ele está correndo de tal forma, o guia está cansado, ou o atleta está mais cansado. A gente sabe em qual ponto esse atleta vai ter mais dificuldade, então a gente poupa energia para quando chegar naquele ponto de dificuldade poder ultrapassar.
toda a história que acontece com profissionais no atletismo sem deficiência, a gente também passa. Eu também já tive os meus erros, por exemplo, num determinado ponto da prova eu troquei de guia, e aí eu fui desclassificada porque eu troquei de guia e eu não sabia da regra. Aconteceu também do guia querer cortar um caminho, vamos... Existem regras específicas para os corredores com deficiência visual, para os corredores que usam guia. Tem sim. Tem. Uma delas, por exemplo, que você já nos falou, é que não pode haver troca de guia durante o percurso. É preferível não. Se for uma maratona, eles autorizam trocar na metade da prova, porque a maratona, né, ela é mais extensiva, então a organização até concorda, contanto que você termine com esse mesmo atleta, mas, a princípio, você tem que terminar a prova com esse mesmo atleta, com exceção da maratona. A maratona que eu fiz, as duas que eu fiz, eu comecei e terminei com o mesmo atleta, por isso que a gente treina muito. E no caso dessas que eu troquei, que eu trocaria, né, eu acabei lesionando antes, eu já não estava indo para uma competição de primeiro, terceiro lugar, eu já ia mesmo para completar a prova, então eu me permiti trocar de guia, e era uma maratona, é permitido. Se for uma prova menor, então não, e se você está buscando um troféu, uma colocação, você tem que terminar com o mesmo guia, porque eles entendem que o segundo guia te puxou, ele foi um seu coelho, e ele te favoreceu na prova. Pelo fato de ele não estar cansado, ele poderia... Isso, me puxar, e aí me favoreceria nesse sentido. Essas provas que você fez, essas maratonas que você fez, aonde aconteceram? Onde você costuma participar? A primeira foi na Disney, então foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu nunca tinha corrido fora do país, e nunca tinha feito uma maratona, e ser uma pessoa cega, uma mulher negra cega, fazendo uma maratona, foi um marco. E a segunda eu fiz aqui em São Paulo, foi a ASICS, que ela tem uma super estrutura, e para minha alegria, o meu troféu veio em braille. Eu jamais esperei. Eu ganhei o troféu, e ok, quando eu desci um pouco a mão na base do troféu, eu vi que estava em braille. Para mim, eu acho que foi o melhor ganho. Que bom, foi né? o melhor ganho, Fiz meia maratona no Rio de Janeiro, também ganhei o troféu em braille, mas eu já sabia que aquele troféu viria em braille, mas o da maratona, para mim, eu acho que foi o melhor de todos. Essas provas, elas não são exclusivas para pessoas com deficiência visual. Não, são provas inclusivas. Né? Isso, são provas inclusivas. Né? A única diferença é que eu largo antes. Então, eu largo 5 minutos antes, porque quando vem a largada do geral, vem aquela boiada. Vem o elite, vem os quenianos, e eles saem cotovelando. Então, nós ganhamos esse espaço de 5 minutos para termos 1 quilômetro de distância e ter mais segurança. E aí, quando vem os batedores, eles já vêm buzinando e vão falando, vai mais para a direita, vai mais para a direita. Então, a gente corre em segurança. Mas não é exclusivo. Como é a relação de uma atleta com deficiência visual com os outros atletas? É muito bacana, Tuca. Eles passam, eles batem palma, eles oferecem água, eles elogiam o guia, o que eu acho muito legal, porque eu não estou correndo sozinha. Então, as palmas não são só para mim, é para o meu guia também. Tem gente que já ofereceu para acompanhar, tem gente que faz aquela cerca, assim, sabe, protege com o corpo para que outros atletas não esbarrem na gente. Já aconteceu de eu estar correndo à noite e chovendo muito, e um batedor ficar só para iluminar o caminho por causa das poças d'água. Tem sido muito bacana a relação. E quando eu concluo a prova, as pessoas que estão assistindo, elas começam a aplaudir. Independente da colocação que eu chegue, elas estão ali vibrando. É muito gostoso, é muito bom. Eu recomendo que quem não se deu a chance, que experimente com uma caminhada, e depois vai ser mordido pelo mosquitinho da corrida e vai querer longa distância que nem eu.
Escuta, e nosso tempo está acabando, Cléia, mas eu gostaria de te perguntar quais são seus planos aí. Enquanto atleta, o que você visualiza aí para o seu futuro? Talvez eu não faça mais maratonas, porque a idade chega e cobra seu preço. Eu ainda me vejo fazendo uma meia maratona. Não pretendo mais competir para colocações, mas pretendo sim correr por muitos e muitos anos. É o que me dá muita alegria, a minha válvula de escape. Então, eu espero ainda ver muitas pessoas com todo tipo de deficiência correndo. Eu lembro que quando eu comecei, dava para contar nos dedos de uma mão quantos atletas tinham. Hoje vem aquele batalhão, assim, às vezes 20, 15 atletas com seus guias, seus pais. É muito, muito gratificante poder acompanhar essa inclusão e ver que ela está aumentando. Então, é o que eu planejo para a minha vida no esporte. Eu quero correr por muitos e muitos anos, sabe? De chegar ali sem bengala, de realmente chegar correndo. Eu encontro atletas de 80 anos correndo. É neles que eu me espelho. Eu quero chegar aos 80 anos correndo. Que bom. Nem que seja um passinho de tartaruga, mas correndo. Claro, claro. Cléia, se algum dos nossos internautas quiser saber mais sobre você, você está na rede, o que você pode nos falar aí no Instagram, Facebook? Estou em todas as redes. No meu Instagram é @CleiaGaldino, Facebook Cleia.Galdino e no LinkedIn Dinacleia Galdino. Então, vocês vão me encontrar, vão achar a minha foto com a minha pretinha, com a Elis. Então, podem procurar lá, Cleia Galdino, é facinho de achar. Tá bom? Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi maravilhosa a nossa manhã. Luan, muito obrigada. Tuca, mais uma vez, obrigada. Amei a nossa conversa hoje. Eu também fiquei muito feliz com a nossa conversa. Aprendi muito com você e você é uma grande mulher. Obrigada, parabéns. Tuca, foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Um bom dia. Agradeço aos nossos internautas. Luan, muito obrigado. Júlia, que está aí nos bastidores, muito obrigado. E convido os nossos internautas para continuarem a nos assistir, continuarem a acompanhar este projeto de celebração pelo 29º aniversário da Lei de Cotas, e os convido para amanhã, no mesmo horário aqui das gravações, para quem quiser assistir ao vivo, das 9 às 10 horas da manhã, estaremos conversando com Pedro Langui, um outro rapaz que vai nos ensinar muito também. Um grande abraço a todos e a todas.